Oi gente, eu sou a Ariel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não esquece de deixar um like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e também me segue nas outras redes sociais que eu tô sempre falando de livro. E no vídeo de hoje eu vou fazer não é exatamente uma trend, mas é uma coisa que eu já vi vários booktubers fazendo, que é escolher 25 livros pra eu ler antes do meu aniversário de 25 anos. Quando esse vídeo sair, já vai ter passado o meu aniversário de 24 anos. E eu montei essa lista antes, né? E a partir de agora vai estar valendo já. Eu vou botar um destaque no meu Instagram com os livros que eu pretendo ler e falando um pouco sobre eles, né? Não tenho todos ainda, alguns ainda vou comprar, mas eu vou falar pra vocês todos os 25 livros que eu escolhi pra essa lista. E ela é uma lista muito especial porque ela só tem livros de terror. Terror é meu gênero favorito e por isso eu decidi que a lista ia ser só com obras de terror, obras que foram marcantes, obras que eu tenho curiosidade, alguns clássicos, então tem bastante coisa de vários lugares diferentes. Eu admito que assim, tem muita coisa dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é uma grande potência em relação ao terror, mas tem vários estilos de terror diferentes, então acho que vai ser legal até pra vocês conhecerem, né? Porque terror tem vários subgêneros e nem todo mundo sabe disso. Então, a ideia é essa e também porque, como eu falei no meu vídeo de apresentação, o meu objetivo é trazer bastante conteúdo sobre literatura de terror, porque eu sinto falta de pessoas que falem mais sobre isso. Então, é isso, vou mostrar pra vocês todos os livros dessa lista, inclusive os que eu tenho aqui, e vou começar com eles, né? Um deles é a Entrevista com o Vampiro, Danny Rice, que na verdade vai ser uma releitura, porque eu li esse livro quando eu tinha 16 anos, 15 anos, por aí. Tanto que é até na edição antiga, né? Eu quero comprar o box, porque aquele box é uma coisa linda. E é capa dura, né? Então... gente, a página ainda era branca, sabe? Esse livro daqui é bem antigo. E Entrevista com o Vampiro, ele entra no subgênero de terror chamado Southern Goth. Tem outros livros aqui, se eu não me engano, desse gênero, mas é um gênero dos Estados Unidos, especificamente do sul dos Estados Unidos, que mistura elementos sulistas com elementos do gótico. Então a gente tem aí a Anne Rice, que ela é uma escritora de Southern Goth. Tem também aquele livro que virou até uma série da HBO, se não me engano, que é o Território Lovecraft, que também é considerado Southern Goth. Os livros do Lovecraft são considerados Southern Goth. E o Edgar Allan Poe também é considerado um autor desse subgênero de terror. Esse livro ele vai contar a história de um vampiro, né? Caso você não saiba, tem um filme, inclusive, se eu não me engano vai ter um remake desse filme. Mas ele conta a história de dois vampiros, na verdade, que é o Lestat e, eu sempre esqueço o nome do outro, Louis. O Lestat e o Louis. Gente, é porque o Lestat é muito icônico, então todo mundo lembra do Lestat. É uma entrevista com um desses vampiros contando a história dele, como é que ele virou vampiro e tudo mais, como é que foi a vida dele. Enfim, eu lembro de ter gostado bastante quando eu li da primeira vez, mas eu lembro pouquíssimas coisas. E eu lembro de ter gostado mais do que o filme, apesar de eu gostar do filme. Mas eu não lembro tanto assim, então eu botei na lista até porque eu acho que tá na hora de reler, principalmente agora que eu sei que eu gosto de terror, né? Porque foi um dos primeiros livros de terror que eu li. Então, tá aí, Entrevista com o Vampiro. O outro que eu planejo ler pra essa lista é Carmilla, do Sheridan Le Fanu, que inclusive eu acho muito irônico ele ter esse nome e ele não ser francês, pra quem não sabe, ele é irlandês. E o Carmilla é considerado uma das primeiras narrativas sobre vampiros que existem, é um livro bem antigo. Ele, original não, ele foi a inspiração pro Drácula, pra vocês verem como é que é antigo. E a Carmilla também, ela meio que embutiu na cabeça das pessoas a ligação entre vampiro e sexualidade. A Carmilla, inclusive, é claramente sáfica. E existem algumas discussões sobre o livro ser representativo ou não. Eu, sinceramente, acho que é anacrônico discutir representatividade para um livro tão antigo. Mas, beleza, ele é do século XIX, sabe? Tipo, não se falava sobre isso. Eu acho que ele tem a representação, mas não tem como a gente falar que ele tem representatividade. Não sei se deu pra entender a diferença de um pro outro. Mas, enfim, essa edição daqui eu acho ela muito bonitinha, de capa dura. O livro é bem fininho, eu acho que dá pra ler em uma tarde, assim, que eu tivesse nada pra fazer. E
tô muito ansiosa, eu devo ler em outubro. Ele tá na minha TBR de terror pro Halloween, que inclusive quando chegar mais perto eu vou mostrar pra vocês quais são os livros que eu pretendo ler. Tem tipo uns 10 livros que eu com certeza não vou ler. Eu olhei pra cima porque aqui em cima fica a minha estante de terror. Com certeza eu não vou ler os 10, mas a princípio tem 10 livros na minha TBR. Eu vou me arrepender disso com certeza. O outro livro é um livro brasileiro que se chama Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. E esse livro daqui, se eu não me engano, ele foi inspiração para uma série da Globoplay, que inclusive eu tenho muita curiosidade de ver, porque não é tão comum assim você ver programas, séries, filmes de terror brasileiros. Agora tem saído alguns que inclusive eu preciso sentar para ver. Eu tenho muita curiosidade de ver o que as pessoas estão fazendo em relação ao terror aqui no Brasil, porque eu acho que antes se tentava muito copiar uma fórmula dos Estados Unidos que não dá muito certo pra gente, por questões culturais e tal. E eu ouvi muito bem desse livro e da série também. Acho que é Desalma o nome da série. E eu tenho curiosidade de saber como é que eles fizeram, né, pra poder colocar esse elemento brasileiro no livro, pra você não sentir que você tá lendo uma obra dos Estados Unidos em português e se passa no Brasil. Então, o Assim na Terra como Embaixo da Terra, ele se passa numa colônia no sul do Brasil, se eu não me engano. E era uma colônia penal. Era uma colônia penal. Cara, eu vou ser bem sincera, eu sei pouquíssima coisa desse livro, porque eu li a sinopse não diz nada, mas eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Inclusive, eu acho que para livro de terror faz muito sentido, às vezes, você ler sem você ter muita noção do que o livro se trata, porque aí você ainda mantém o elemento surpresa e o elemento do susto, né? Que é importante pro terror. Então, tô muito ansiosa para ler esse livro. Tô, inclusive, aceitando aí sugestões de livros brasileiros. Eu já tenho, acho que todos, do Rafael Montes. Mas se vocês tiverem outras sugestões aí de terror brasileiro, deixem nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar botando aí na minha listinha de coisa pra ler. O próximo também é brasileiro, mas na verdade ele é uma coletânea de contos, que é O Medo Imortal, foi publicado pela Dark Side. E ele é uma coletânea de contos de vários autores. Tem Machado de Assis, Álvares de Azevedo, que escreveu A Noite na Taverna, que eu acho que é a minha narrativa de terror brasileira favorita, porque é completamente louco, insano. A Lucy cresce! A Lucy cresce! Ai, eu falei, que é isso? Ai! Eu li quando eu tinha uns 14 para 15 anos, 15 para 16, e eu lembro que eu fiquei tipo... Porque é umas coisas muito aleatórias, o final enfim, essa narrativa é incrível. Também tem Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, eu acho assim muito engraçado, Medeiros de Albuquerque, Afonso Arino, João do Rio, Humberto de Campos e a Júlia Lopes de Almeida, que é a única mulher nessa coletânea. Inclusive, eu acho que isso diz muito sobre literatura de horror, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem poucas mulheres aí sendo reconhecidas pelos trabalhos em terror. Apesar da gente ter, nessa nova onda de horror, alguns nomes femininos aparecendo aí, eu acho que ainda tem muito caminho pela frente. E uma coisa que todos eles têm em comum, se eu não me engano, é que todos eles fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. Por isso que o nome é Medo Imortal, porque quando você entra para a Academia Brasileira de Letras, eu ia falar de Midas, mas enfim, quando você entra para a Academia Brasileira de Letras, você ganha o título de Imortal da Literatura Brasileira. Então, Medo Imortal, Imortais da Academia Brasileira. O próximo, eu tô com medo de ler, porque eu não vi o filme. A maioria desse aqui tem adaptação para filme. Eu não vi o filme, não pretendo ver. A minha mãe sempre falou pra eu ver e assim, não quero. Tô muito bem, obrigada. Que é O Exorcista. Eu tenho até que... Eu fico muito confusa porque essa cruza de cabeça pra baixo, então eu sempre acho que o livro tá de cabeça pra baixo. Mas O Exorcista, ele foi publicado aqui no Brasil pela HarperCollins, nessa edição capa dura. Inclusive, Deus abençoe a pessoa que resolveu publicar vários livros de terror em capa dura. Eu amo você, tá? Você que deu essa ideia pras editoras, eu te amo. O Exorcista, que tem essa contracapa aqui bem amigável, assim. E o meu Exorcista, ele vem com um problema que uma amiga minha que faz biblioteconomia falou que é bem comum, que ele solta essa tinta verde. E ela falou que é normal, porque
O pigmento verde é muito difícil de pegar. Ela trabalha numa editora, né? Ela falou que uma vez eles publicaram um livro que ele era todo em verde e também deu problema. Mas enfim. O Exorcista, ele conta a história que aparece no filme Exorcista, que é uma menina que ficou possuída e aí chama um padre pra fazer o exorcismo dela. Eu já vi outras pessoas falando sobre esse livro e pessoas que costumam ler terror falando que ele realmente dá medo. Então esse livro daqui vai ser aquele livro que eu só vou ler de manhã. Até porque eu tô bem acostumada com terror hoje em dia. Mas se tem um terror que me deixa com medo, é terror sobrenatural. Terror sobrenatural, principalmente de possessão, eu fico com medinho. Então vamos ver aí qual vai ser desse livro, que também é um super clássico. E teve uma série, agora eu não tenho certeza se foi desse livro daqui ou se foi de outro, mas eu acho que teve uma série da Amazon, que não teve tantas resenhas positivas assim, mas fica aí, caso você queira ver. O último dos livros que eu tenho em físico é dele, né? Tinha que ter livro do homem. Carrie, do Stephen King, que eu comprei nessa edição lindíssima, maravilhosa, muito mais bonita do que a outra, da Suma. E Carrie, caso você nunca tenha ouvido falar, tem acho que 2 filmes, não sei se são 2 ou 3, mas tem um filme mais recente, um filme mais antigo, que eu também ainda não vi, tem que ver. Mas Carrie, ele é sobre uma menina que ela tem uma mãe muito, muito religiosa, fanática religiosa mesmo. E ela sofre em casa com a mãe e na escola ela sofre bullying. E aí ela descobre que ela tem poderes telepáticos. E é isso aí. E ela começa a tocar o terror por coisas poderes telepáticos dela. É um livro também bem fininho. Ele foi o primeiro livro publicado pelo Stephen King. Inclusive, inicialmente o Stephen King ia jogar o Carrie no lixo. E a esposa dele que viu, leu e falou, não, você vai publicar esse negócio aqui. E ele publicou. E essa edição daqui da biblioteca, ela tem uma nova tradução. E também ela tem conteúdo extra no final. Então eu tô bem empolgada pra ler. Todos os outros livros que eu vou falar aqui, eu ainda não tenho. Mas estou correndo atrás pra ter. Mentira, eu acho que tem um que eu tenho. Que é o Médico e o Monstro, que inclusive eu já li. Mas eu li quando era bem criança e eu li uma adaptação. O Médico e o Monstro, eu tenho ele em e-book na edição autofágica. Vai estar aparecendo a capinha aqui. Ele conta a história de um homem que é médico. E tem também o Mr. Hyde, que é um cara que é um monstro, assim, ele tem uma aparência meio bizarra. E ele ataca e mata pessoas. E eles meio que são a mesma pessoa. Então, assim, é também um clássico da literatura de terror. Eu acho que nessa época ainda era considerado literatura gótica, não era terror, como a gente conhece hoje. Mas foi o que eu falei, eu já li esse livro, só que eu li uma adaptação para crianças quando eu era bem novinha. E eu tenho muita vontade de ler o original, então eu comprei o e-book da Autofágica. Eu espero gostar, né? Porque se eu gostar, eu provavelmente vou comprar a edição física dele, da Autofágica, porque eu sempre dou prioridade de comprar os livros dessa editora, porque eu gosto muito do trabalho deles em relação à capa e também conteúdo extra que eles fazem, e eu acho sensacional. Então agora a gente vai aos que eu ainda não comprei. E eu tô olhando aqui pro lado porque tem a listinha aqui, são 25 livros, gente, eu não ia gravar tudo de cabeça. Então, outro de Stephen King que eu quero muito comprar é A Incendiária, que vai ganhar uma adaptação cinematográfica esse ano ainda, se não me engano, ou no primeiro semestre do ano que vem. E A Incendiária conta a história de uma criança com poderes pirocinéticos, então ela consegue fazer as coisas pegarem fogo. Significa fogo, Roberto. É um livro bem grande, mas eu estou animada para ler. Também pretendo comprar ele na edição da Biblioteca Stephen King, porque eu acho que também vem com conteúdo extra e também ele é capa dura, e eu sempre dou prioridade para comprar livros que sejam capa dura. O próximo, na verdade, é um mangá. Na verdade, são 2 mangás, mas eu tô contando aqui como um livro só, que é Tommy, do Junji Ito. Ele conta a história de uma menina que ela é assassinada e ela volta pra se vingar, e ela se torna um espírito vingativo. Isso é bem comum no Japão, esse tipo de narrativa. Pra quem não sabe, eu faço aula de japonês, então a gente, além de língua, a gente também acaba aprendendo um pouco sobre cultura, porque é praticamente impossível você estudar uma língua e você não aprender a cultura daquele lugar, porque a língua é um marcador cultural. Então, essa questão dos espíritos vingativos, principalmente espíritos femininos, é uma questão muito forte no Japão. Existem outros, tanto de lendas urbanas quanto de yokais.
E Tommy eu quero muito ler porque ele foi a inspiração de uma das minhas séries favoritas, que é Garota de Fora, que eu fico tristíssima que não tem a terceira temporada. Eu não sei se vai ter, ou se a série foi cancelada, mas Garota de Fora é uma das minhas séries favoritas, assim, não só de terror, mas da vida. E foi claramente inspirado em Tommy. Depois eu fui procurar e a pessoa que fez a série realmente fala que se inspirou em Tommy. Então eu quero muito ler, né, o mangá pra poder ver de onde saiu essa inspiração. Fora que eu gosto muito de Junji Ito, eu já li algumas outras histórias dele. E pra mim o cara é um dos maiores escritores de terror da atualidade, ponto. Sem discussão. O próximo é um que eu comecei a ver o filme, mas eu não terminei. Mas não foi porque eu não gostei, foi porque me faltou tempo pra terminar. Que é O Bebê de Rosemary, da Ira Levin. Que, caso você não saiba, né, do que se trata a história, O Bebê de Rosemary conta a história de Rosemary Woodhouse, que ela é casada com um ator iniciante de Hollywood e ela se muda para um apartamento que é o edifício Bramford, que é um edifício vitoriano, todo bonitão, não sei o quê. E ela fica grávida pouco depois dela se mudar. Só que as coisas começam a caminhar assim pra um negócio esquisito. Tem uns rolês aí de seita, de bruxa, de satanás. É uma sátira também, a época que se passa a história, que se eu não me engano é 1950, né, década de 50. Então é uma sátira ao estilo americano, né, esse rolê do American Dream, etc. E eu sou muito curiosa pra ler o livro. Eu também planejo comprar a edição da Dark Side, por ser capa dura, mas tem uma edição, agora eu não vou lembrar de qual editora, mas tem uma edição de capa mole que é um pouquinho mais barata. Então, caso você queira comprar uma edição também de O Bebê de Rosemary e você não esteja querendo comprar em capa dura, tem aí essa edição, que é um pouco mais em conta. O outro é Eu Sou a Lenda, que é do Richard Matheson. O próximo livro que eu vou falar, inclusive, também é dele. E Eu Sou a Lenda também tem filme com o Will Smith, que é muito bom, mas é bem diferente do livro, pelo que eu ouvi falar, né? Eu ainda não li. O Eu Sou a Lenda, ele conta a história de um cara que tá basicamente num apocalipse zumbi. É isso aí. Então dá pra gente classificar ele como um livro de terror de zumbis. Mas tem algumas questões aí, não são exatamente zumbis. Mas assim, se fosse pra colocar ele dentro das caixinhas do terror, eu colocaria como Apocalipse Zumbi. E eu tenho muita curiosidade de ler, principalmente porque lançou uma nova edição. A Aleph tá lançando agora essas edições com uma capa bem colorida, meio pop art, e eu achei muito legal, muito incrível. Então, eu tô querendo muito ler. E o próximo livro eu falei que também é dele, que é o Hell House. O Hell House, ele é um livro bem clássico de Casa Mal Assombrada, né, que é um nicho também dentro do terror. Ele conta a história da mansão Belasco, que é uma casa que toda pessoa que mora nela não aguenta morar ali e vai embora porque a casa é mal assombrada. Chamam uma equipe pra investigar essa casa e, enfim, a partir daí que se desenrola a história com essa equipe dentro da mansão investigando ela. E eu acho muito legal porque o personagem principal de romances de Casa Mal Assombrada tende a ser a casa. Então, o próprio nome, né, tanto que na sinopse oficial, que é o que eu tô vendo aqui, não tem o nome de ninguém. O único nome que aparece é o nome da mansão. E isso é uma característica muito, muito comum em romances de Casa Mal Assombrada, que é a casa ser um personagem, não só um personagem, mas ser o personagem principal, e geralmente ser o principal antagonista da história. O próximo é um super clássico também, que eu já vi o filme mais de uma vez, mas eu nunca li o livro, que é o Psicose, do Robert Bloch. O Psicose, ele conta a história de um homem que tem um hotel na beira da estrada com a sua mãe, né? Tem o hotel e tem a casa deles. E ele acaba matando uma mulher e você descobre que esse cara é psicótico. Por isso que o nome do livro é Psicose. E ele foi inspirado em um serial killer real, que inspirou outros serial killers, inclusive, que vão aparecer aqui. Foi o mesmo serial killer que inspirou o Hannibal Lecter.
Então, caso você não saiba, não, Hannibal Lecter não existe de verdade, nunca existiu. Mas esse caso inspirou vários serial killers diferentes da literatura, e um deles foi o serial killer de Psicose. Tem filme, tem série, né, o Bates Motel. Eu já vi todos esses e eu nunca li o livro, então eu preciso ler, porque é um super clássico, além de ser um super clássico em relação a serial killers, inspirou muitas outras narrativas de terror que eu gosto, então assim, leitura obrigatória. O próximo é um livro que eu fiquei muito chocada quando eu descobri de quem era, porque eu não sabia que ela escrevia, que é a esposa do Stephen King, a Tabitha King, que escreveu Pequenas Realidades. E o Pequenas Realidades, ele vai contar a história de uma socialite chamada Dorothy Hardesty. E ela é filha de um ex-presidente dos Estados Unidos, e ela gosta de miniaturas, então ela coleciona casinha de bonecas, coisas assim. E ela conhece um homem chamado Roger Tinker, que ele trabalhou pro governo num projeto ultra secreto que tem a ver com miniatura, e a história se desenrola a partir daí. Eu fiquei bem curiosa por essa ideia de terror com miniaturas. Eu acho que eu não conheço nenhuma história assim parecida, então eu fiquei bem curiosa e fiquei muito curiosa pelo fato de ser um livro da Tabitha King, né? Aparentemente a família King toda escreve terror, porque a gente tem o Joe Hill também, né, que é o filho dos dois. Então tô aí curiosa, que eu nunca li nada dela. O próximo é também super famoso, super clássico, Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, que conta a história de 2 serial killers. Então a gente tem o Buffalo Bill, que assassinou 5 mulheres em diferentes localidades dos Estados Unidos. E aí uma agente do FBI, que é Clarice Starling, ela é designada para esse caso e ela tem que entrevistar um outro serial killer muito famoso, que você com certeza conhece, que é o Hannibal Lecter. Então, esse livro tem filme também, Silêncio dos Inocentes. Se eu não me engano, tem vários livros, mas dizem que só o primeiro, assim, que realmente é muito bom, os outros são meio mais ou menos. E ele vai apresentar o Hannibal Lecter que a gente conhece, assim, quando a gente pensa em Hannibal Lecter, é uma coisa meio Dexter, inclusive o Dexter é inspirado nessa figura do Hannibal Lecter, que é um serial killer que ele é muito inteligente, claramente psicopata, né? Mas ele é muito inteligente e ele ajuda a polícia a entender como é que funciona a mente dos psicopatas, que também é uma coisa que é inspirada em fatos reais, porque pra gente ter perfilação criminal, os caras não tiraram do nada, eles conversaram com serial killers. Então, por exemplo, tem o De Frente com o Serial Killer, Mindhunter, vários livros assim que contam a história do John Douglas, que foi o cara que basicamente criou a perfilação criminal como a gente conhece hoje no FBI. Também tô muito ansiosa pra ler esse livro. O próximo também tem filme, tem 2 filmes, inclusive. Eu já vi algumas resenhas assim que eu fiquei com um pouquinho de medo de ler, mas não medo que nem o caso do Exorcista, medo de tipo, cara, eu não vou ler esse livro de noite porque eu vou ter pesadelo, mas medo por causa dos gatilhos, porque eu sei que tem umas coisas bem pesadas, pelo que eu ouvi no podcast do RDM, né, que é o República do Medo, que é o Cabo do Medo, do John D. MacDonald. Ele vai contar a história do condenado Max Cady, que ele tem um ódio mortal do defensor público que pegou o caso dele, que é o Sam Boyd. Provavelmente eu pronunciei errado. O Max, ele acaba sendo preso porque o Sam não fez o trabalho dele direito, na visão do Max, e ele começa a perseguir a família. Ele é um terror psicológico, e pra mim é isso que me dá um pouco mais de medo assim, em relação ao gatilho, porque terror psicológico tende a ser muito bem trabalhado nessa questão do gatilho, e vai trabalhar principalmente com a questão... Gente, socorro. Do nada caiu o meu Funko do Ed, de Full Metal Alchemist. Aparentemente os fantasmas não estão muito contentes com a minha lista de terror. Mas tudo bem, desculpa seus fantasmas. Mas como eu tava dizendo, ele é um terror psicológico que trabalha principalmente com a questão do stalking e de você ir fazendo tortura psicológica com a pessoa. Então eu tenho um pouco de receio em relação
aos gatilhos que isso pode dar. Porque eu sei que é um livro muito bom, muito bem escrito, então eu fico com um pouco de medo em relação a isso. O próximo não tem filme, mas tem série, que também é super famosa, que é Assombração da Casa da Colina, da Sheila Jackson. É o livro que inspirou A Maldição da Residência Hill, eu acho que esse que é o nome, que vai contar a história da Eleanor, que vai receber uma carta do Dr. Monters, convidando para passar um tempo numa mansão que se chama A Casa da Colina. E essa Casa da Colina ela já é conhecida por ter assombrações, né? Então aí outro livro de Casa Mal Assombrada, que é um gênero que eu leio bem pouco, por isso que eu botei, acho que tem mais um ou dois. Então eu botei um número razoável aí de terror de Casa Mal Assombrada, porque é um gênero que eu quase não leio. Então achei que seria legal pra sair um pouco da caixinha de livros que eu costumo ler. Ela vai pra essa casa. Isso que eu fico mais bolada. Gente, você sabe que a casa, ela já é conhecida por ser mal assombrada. Por que você vai pra casa? Enfim, vou ler o livro pra descobrir. O próximo também é terror psicológico. E também estou com um pouco de medo de ler. Que é O Colecionador, do John Fowles. Que ele vai contar a história do Frederick Clegg e da Miranda Gray. Que, bom, o Frederick, ele é obcecado pela Miranda e ele sequestra ela. E vai ser isso, tipo, vai contar como é que é a convivência deles depois do sequestro. A sinopse pode lembrar, a galera que costuma ler livro brasileiro pode pensar, nossa, sinopse é familiar. É porque parece muito com a sinopse também de Dias Perfeitos. Aí você pode virar e falar, você tá querendo dizer que o Rafael Montes plagiou? Não, gente, porque é um gênero também que existe dentro do terror, que é essa questão do sequestro e de trabalhar em cima da Síndrome de Estocolmo. Levei um tempo pra lembrar, mas consegui. Trabalhar com a Síndrome de Estocolmo e fazer essas questões, assim, esses jogos psicológicos, é uma coisa muito comum no terror, então ninguém plagiou ninguém, tá? Vamos ficar todo mundo show de bola aí. Tô com um pouquinho de medo de ler justamente por ter essa questão. O outro se chama MTV, ou Horror em MTV, né? Depende da edição que você pega, do Jay Anson, que conta a história da assombração de MTV. Então, outra história de casa mal assombrada, mas esse é baseado em fatos reais. Ou não tão reais assim, porque tem gente que fala que a família que foi morar lá inventou tudo. Não é do assassinato, que foi morar depois. Porque, caso você não saiba, teve um assassinato nessa casa. Tinham 4 irmãos, eu acho, mais os pais, e um dos irmãos matou todo mundo. E ele foi preso, obviamente, apesar dele ter falado que vozes mandaram ele fazer isso. E aí as pessoas começaram a especular que a casa talvez fosse amaldiçoada. E aí uma outra família se mudou pra lá e eles se mudaram em, tipo, menos de uma semana, se não me engano. Eles não duraram nem uma semana direito na casa. Porque eles falaram que começou a acontecer coisas estranhas. Inclusive o Ed e a Lorraine Warren, que eram, né, que os dois faleceram já, infelizmente. Eles eram um casal de investigadores paranormais muito famoso, muito conhecido. Inclusive, eu gosto muito de ler sobre casos que eles pegaram. Eles pegaram o caso de MTV e outro caso muito famoso deles é justamente o da Annabelle. E sim, a Annabelle é a boneca inspirada em fatos reais. Se você jogar na internet, você consegue achar foto da boneca de verdade, que é muito mais bonita do que a boneca do filme. Tem gente que fala que essa família inventou tudo que aconteceu na casa, e tem gente que fala que não, foi de verdade. Então, fica aí nesse meio termo. E eu queria muito ler o livro pra poder tirar minhas próprias conclusões também. Mas dizem que esse livro ele é um pouco tendencioso pra família, sabe? Tipo, dá a entender que as coisas realmente aconteceram. Mas eu vou ler mesmo assim porque eu quero. Porque eu sou maluca! O outro é um livro que eu vou provavelmente ter que comprar em sebo. Esse e o próximo, né? Que é O Desfiladeiro do Medo, do Clive Baker. Ele teve filme, se eu não me engano. E basicamente ele conta a história do Todd Pickett, que ele fez uma cirurgia que não deu muito certo. E ele quer ir pra algum lugar onde ele possa ficar isolado até as cicatrizes se curarem e tal. E ele se instala em uma mansão. Uma mansão chamada Cold Heart Canyon, que é numa parte da cidade que ninguém vai e ninguém conhece. Não aparece nos mapas, assim, é um negócio bem isolado. E o Tammy Lauper, que é o presidente do fã-clube dele, porque uma coisa que eu esqueci de comentar, o Todd Pickett, ele é um ator. Ele vai pra essa cidade
e ele quer descobrir por que o Todd desapareceu. E ele chega lá e descobre que a casa é o quê? Mal Assombrada. Mais um livro aí de casa mal assombrada que parece ser muito bom. Porém, contudo, entretanto, ele é um livro que não é mais publicado no Brasil, então eu vou ter que correr atrás dele em sebo, no estante virtual e tal. Assim como o próximo livro, que é As Ruínas, do Scott Smith, que são 4 amigos que decidem ir passar as férias em Cancún, no México, e eles conhecem o Matias, que é um alemão, que está buscando pelo irmão dele, que desapareceu misteriosamente quando ele estava tentando encontrar umas ruínas. Eles começam a notar que eles estão sendo observados quando eles vão para procurar essas ruínas também, para tentar achar o irmão do Matias. Ele tem cara de ser terror psicológico também, e ele trata muito de uma coisa que eu gosto em terror, que é trabalhar o terror a partir da noção de humanidade, né? Até onde vai a nossa humanidade. E eu tô bem curiosa. Só que vou ter que penar muito pra conseguir achar esse livro, porque ele também não é mais publicado no Brasil, então só em sebo mesmo. O próximo é o Hellraiser, que também é do Clive Barker. E esse eu não consegui achar a sinopse. Eu procurei a sinopse dele, mas eu não consegui achar. Ele também tem filme, ele deu origem a um dos monstros, assim, que é mais famoso nos slasher. E eu não sei explicar exatamente sobre o que ele é, porque é um rolê muito confuso. Mas, como eu disse, ele virou filme, né, o Hellraiser, que é aquele homem cheio de agulha na cabeça. E também estou ansiosa para ler e ver o filme, porque até hoje eu não vi. E o próximo também é do Clive Barker, que é Candyman, que teve uma releitura, não dá nem pra dizer que é um remake, né? Uma releitura recente, que inclusive contou aí com o Jordan Peele na produção. E o Candyman, ele trata de uma lenda urbana, um terror de lenda urbana do Candyman. Inclusive eu não sei mais quantas vezes eu falei esse nome aqui. Se eu morrer do nada, vocês já sabem. Ele conta a história dessa lenda urbana. E assim, o República do Medo tem um episódio que compara os dois, se eu não me engano. Eu preferi a ideia do retelling, né, que saiu, que trabalha melhor a questão racial. Eu acho que o primeiro Candyman, ele peca bastante em relação a isso, porque o Candyman, ele se passa numa cidade que tem o bairro pobre, que é majoritariamente negro, e o bairro das pessoas ricas, que são majoritariamente brancas. Tô ansiosa pra ler e vou parar de falar o nome dele antes que ele apareça aqui. O próximo é um lançamento recente, que é o Ano das Bruxas, do Alex Henderson, que é um livro que eu vi muita gente falar muito bem. E tem tempo que eu não vejo ser um terror com bruxa, então eu fiquei curiosa. E o Ano das Bruxas vai contar a história de uma menina que ela mora numa cidade muito religiosa. As pessoas desconfiam um pouco dela por causa de alguma coisa que a mãe dela fez, que na sinopse não deixa claro o que é. E ela vai numa floresta e ela acaba encontrando o espírito das 4 bruxas que foram assassinadas e perseguidas pela cidade. E o livro vai começar a partir dessa premissa. Todas as resenhas que eu vi foram extremamente positivas. A capa da edição brasileira, pra mim, é uma coisa linda, muito mais bonita do que o original, diga-se de passagem. E eu estou muito ansiosa pra ler. Provavelmente eu devo ler ainda esse ano, se eu conseguir comprar. Que eu quero comprar todos esses numa edição física. E por último, mas não menos importante, mais um livro brasileiro aí, que é o Gótico Nordestino, que é uma coletânea de contos de terror escrito por autores nordestinos. Eu achei essa iniciativa muito legal, porque dá uma visibilidade pro terror nacional e dá uma visibilidade pra literatura produzida fora desse eixo, né, sul-sudeste, que eu acho que domina em todos os gêneros literários brasileiros. E eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler. A capa, belíssima. Eu amei essa capa, completamente apaixonada. E esses são os 25 livros que eu quero ler nesse período aí de um ano até o meu aniversário de 25 anos. Então, como é que funciona esse desafio, né? Quais são as regras? Eu tenho de 12 de julho desse ano, que é o dia do meu aniversário de 24 anos, até o dia 11 de julho do ano que vem, que é a véspera do meu aniversário de 25 anos, para ler todos esses livros. Eu espero que eu consiga. E me conta aí o que vocês acharam dos livros, se vocês têm vontade de ler algum desses.
O nome dos livros vão estar todos na descrição, todos bonitinhos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí vontade de me acompanhar, porque eu quero tentar fazer resenha, talvez não de todos, mas da maioria deles. E depois que eu terminar de ler todos, eu vou fazer aqui um vídeo que eu vou falar quais foram os melhores, quais foram os piores, quais eu me decepcionei, o que eu achei de cada livro. Então é isso, espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima.